Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Hora do Turf. Falamos dos estúdios da TV Minuano, canal 525 da Claro. Hoje um programa bacana, não só falando em turf, mas sempre falando em corrida. O programa será sobre corrida e não só sobre corrida de cavalo. Nós estamos aqui com Paulo Silva. Paulo Silva que é diretor do Jockey, criador de cavalo, mas antes disso tudo ele vai nos contar, e a gente vai conversar sobre isso, sobre como ele chegou ao ponto de ser hoje uma referência nas maratonas do Brasil. Mas isso a gente fala depois. Seu Paulo, muito obrigado pela sua presença. Uma breve apresentação aos nossos telespectadores. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Vamos deixar a senhoria de lado, tu é o Ayrton, eu sou o Paulo, né? Fica mais tranquilo. Eu sou professor de Educação Física, tenho 70 anos, né? Faço atletismo desde os 19, a minha vida foi a corrida de rua, né? Foi o atletismo e também competi muitos anos na Sojipa, né? Sou formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pós-graduação em Marketing Esportivo e um apaixonado por cavalos. E aí na sequência a gente vai falar sobre isso. Mas primeiro, seu Paulo, eu gostaria de saber o seguinte, e agora o pessoal, né, que é curioso, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e a gente vai pegando algumas curiosidades e tenho certeza que o pessoal também passa a ter, e quem lhe conhece, muitos têm, né? Porque o senhor veio para Porto Alegre, estava me dizendo, já com 20 anos, 21, basicamente, para ser atleta, para correr pela Sojipa, foi morar na Sojipa. Conta como é que foi um pouco disso, porque hoje o senhor é uma referência na cidade de Porto Alegre como organizador da Maratona de Porto Alegre. Então a gente tem que saber como uma pessoa que chega à cidade, à capital, com 19, 20 anos, consegue galgar um caminho tão longo assim, né? Eu tinha 21 para 22 anos, em 1977, para morar dentro da Sojipa, e com essa idade eu tinha a 8ª série. Daí a Sojipa me proporcionou, minha segunda casa é a Sojipa, me proporcionou que eu, digamos assim, virasse um atleta e conseguisse terminar o 2º grau. Depois eu entrei na faculdade com 27 anos, né? Desculpa eu interromper, na época a Sojipa ainda não era faculdade. Não, foi muitos anos depois, muitos anos depois. Era um clube, digamos assim, em número de associados era bem maior do que é hoje. Nesse aspecto a Sojipa era bem maior. E aí eu morava dentro do clube, né? Eu treinava, tinha comida, cama mesmo, roupa lavada dentro do clube, né? Lá é uma cidade, lá tem tudo lá dentro da Sojipa, né? Então às vezes eu ficava um mês, 40 dias sem sair para a rua. Tinha pista, eu treinava lá dentro, eu morava lá dentro, eu trabalhava meio turno na Secretaria Esportiva, né? E eu fui fazendo primeiro, 2º grau, depois a faculdade, né? E depois fui treinador da Sojipa na sequência, né? Então a Sojipa é uma referência para mim. E como atleta, daí em 84 eu ganhei a Maratona de Porto Alegre. Deixa eu só lhe interromper, porque eu quero chegar nessa questão da maratona que o senhor ganhou. Mas o início da trajetória como atleta sempre foi em maratonas ou corria provas mais curtas de início? Não, quando eu vim para cá, eu corria provas eu corria 800 na pista, eu corria do 800 até o 10.000 na pista, né? E aí com 26 anos foi que eu corri a minha primeira maratona, né? Eu corri todas as distâncias de pista, eu fui finalista do Troféu Brasil, até na prova de 1.500, né? Na prova de 5.000 eu disputei 8 Troféu Brasil, na prova de 10.000 eu disputei 6 Troféu Brasil, que é a maior competição de atletismo em pista do Brasil, né? Eu participei durante muitos anos do Troféu Brasil, da Corrida de São Silvestre. Eu fui o melhor gaúcho da época e o 3º melhor brasileiro em 1981, né? Eu fui 10º colocado geral, que é uma colocação excelente até hoje, e sendo o 3º do Brasil, né? Então, realmente, fui construindo isso até começar a correr a maratona em 84. Aí que eu quero chegar no ponto. 84 foi a 2ª edição, né? Exato. Pelo que eu estudei aqui. Isso. Então, a primeira não correu.
Não, inclusive tem uma história que eu acho muito boa da primeira maratona, por isso que eu hoje como organizador, depois a gente vai falar isso, eu tenho uma ligação muito forte por muitos aspectos, mas primeiro, na edição de 83, o meu colega de alojamento da Sojipa, Adão Juarez Camões, foi o vencedor, e eu naquela época não tinha a estrutura que tem hoje, eu acompanhei ele, hoje tem poço d'água a cada 2 quilômetros, naquela época não tinha nenhum, então eu acompanhei ele de moto, para abastecê-lo, né? E ele foi o vencedor. Isso em 83. Daí em 84 eu vim e ganhei a maratona. Só faltou ele na moto. Ele correu também? A de 84? Correu. Eu não sei agora que colocação que ele foi. Mas eu venci em 84, né? E eu competi durante 22 anos pela Sojipa, né? Durante 22 anos. E aí depois, quando eu parei de competir, eu digamos assim, com toda sinceridade, eu me senti na obrigação de passar tudo aquilo que eu aprendi como atleta. Eu competi 2 vezes na maratona de Los Angeles, eu competi a Copa do Mundo de maratona em Seul, na Coreia, né? Eu competi na América do Sul. Na América do Sul eu só não competi na Bolívia, os outros países todos eu competi, né? Então, esse legado, esse aprendizado que eu tive, né? Eu achei que eu devia, digamos, colocar em prática na organização. E aí, de 94 para cá, eu organizo a maratona, a segunda maior maratona do Brasil, sou eu claro que a minha equipe que organiza. E como é que funcionou para, depois de ser um atleta, corredor, são 10 edições, né? De 83 até 94, 11 edições, porque aí tinha outras pessoas possivelmente que organizavam, né? Sim. Até então, eu não sei se era exatamente como é hoje. Hoje o senhor deve ter uma empresa, muito provavelmente, né? E a sua empresa, através da sua figura, faz a organização junto com a prefeitura, é assim? Sim, qualquer evento digamos, de rua que tu vai fazer, sem a liberação da prefeitura, tu não consegue fazer. Então, assim, o que acontece? Como que surgiu a maratona? Em 82, ele existia e existe ainda, porque ele está vivo, graças a Deus, Antônio Celso Ayub, que é um médico daqui de Porto Alegre, e o outro médico cardiologista, Enio Paulo Aguzoli, eles foram que encabeçaram assim, a fundação do Corpa, que é Clube dos Corredores de Porto Alegre, que é quem criou a maratona. O senhor é presidente? Sou presidente do Corpa, né, que é quem criou a maratona. O Corpa foi fundado na data histórica de 20 de setembro de 81, né? Pelo Antônio Celso Ayub, pelo Enio Aguzoli, mais alguns diretores, e um desses, eu sou um desses que assinou a ata de fundação do Corpa, né? E a partir daí sempre estive junto, né? Até hoje. Então, o estatuto do Corpa foi traduzido do Clube dos Corredores de Nova York, porque o Ayub, ele foi correr a maratona de Nova York, trouxe uma cópia do estatuto e aí que fundaram o Corpa. E outra coisa, Paulo, aí passa a organizar a maratona. Tu mesmo falou agora há pouco que antigamente não tinha um posto de água a cada 2 quilômetros, né? Porque tem que ter muita preocupação, principalmente com a hidratação, né? Eu acredito, não sei. Sim, aí falando aqui como leigo, é só curiosidade. Então, tu criou toda uma estrutura, porque a pessoa tem que se inscrever, tem que botar lá um valor, se inscreve, mas ela recebe algumas coisas durante todo esse percurso, né? Não é só a premiação, não é só o amor, né? Sim. Tem a preocupação com o atleta. Naquela época, como eu falei, não existia nem poço d'água. Só que assim, quando eu assumi em 94, isso que eu falei agora há pouquinho, nesse aprendizado que eu tive nas participações em muitas competições, né? Eu, digamos assim, a gente fala numa linguagem que o brasileiro conhece mais o futebol, né? Então, assim, os esportes que o brasileiro mais conhece é o futebol. Então, o que é que acontece? Sempre se fala, para fazer a Copa do Mundo, que teve edição aqui em Porto Alegre, precisa um caderno de encargos para fazer a Copa do Mundo, para ter o aval da FIFA e poder fazer. No atletismo, existe a Confederação Brasileira, né? E hoje a World Athletic, que é a FIFA do atletismo, ela tem uma série de encargos para te poder chegar no nível que a Maratona de Porto Alegre é hoje, né? Para te ter uma ideia, de 94 para cá, quando eu assumi a maratona, todas as suas edições, só para falar um quesito, todas as edições tiveram e tem exame antidoping,
que é uma das credenciais que precisa. Ele precisa ter, na época precisavam ter um poço d'água a cada 5 quilômetros, hoje a cada 2 quilômetros. Né? Então tudo foi qualificando, foi melhorando. Todos os participantes hoje recebem um kit, né, com muitos brindes, com a camiseta do evento, todos que completarem a maratona ganham uma medalha. Né? Então naquela época não existia nada disso. E uma pergunta, se eu estou lá correndo uma maratona, a hidratação, tá, certo que tem que ser feita. Mas tem atleta que para tipo, comer uma fruta, alguma coisa, isso é permitido? Corre comendo, vai correndo e comendo? Como é que funciona? Sim, exatamente. Isso é uma das outras coisas. No percurso tem a água, tem isotônico, tem postos que tem frutas, tem banheiro químico. Por exemplo, tem uma ideia, nos 42 quilômetros tem 30 pontos de banheiro químico no percurso, porque, por exemplo, o campeão corre a maratona em 2 horas e 12, 2 e 13, 2 e 10, certo? Mas só que o último colocado faz em 6 horas. Então esse camarada precisa ser atendido, vamos falar assim, né? Suas necessidades básicas. Então, tem toda essa estrutura montada. Só no percurso são 30 banheiros. Mas na chegada, que esse ano foram 25 mil pessoas. O ano que vem a previsão são 30 mil pessoas. E hoje, uma coisa importante salientar, a segunda maior maratona do Brasil, isso é uma coisa que, sinceramente, eu não imaginava que a gente pudesse um dia chegar, que São Paulo, a maior cidade da América, né? A maratona de Porto Alegre hoje é maior que a maratona de São Paulo. A maratona de Porto Alegre hoje é a segunda maior maratona do Brasil, ela só está atrás da maratona do Rio, em quantidade de participantes. Né? A maratona do Rio é São Silvestre? Não, a maratona do Rio São Silvestre são 15 quilômetros. A maratona do Rio, as maratonas são 42. Acima de 40, a maratona são 42 quilômetros, 195 metros. Isso é uma maratona. Né? E a São Silvestre é uma corrida de rua de 15 quilômetros, né? Que tem 40 mil participantes e tal. Inclusive, esse ano será a sua 100ª edição da São Silvestre, só para fazer uma observação. Outra questão que eu queria saber é o seguinte. 25 mil pessoas para uma cidade, né? Claro que para uma cidade no sentido do tráfico, né? Tu tem que ter uma organização com a prefeitura, isso que eu falei, com a EPTC, porque tu tem que ter pontos estratégicos. Eu queria saber quem é que desenha o percurso. Tu que desenha, porque eu queria te perguntar uma coisa. Tu fez uma coisa que é muito espetacular, que foi fazer os corredores passarem por dentro do mercado público. Eu não sei se foi nessa edição ou se foi na última anterior. E aí tu dá lá o percurso para o pessoal da EPTC e eles fazem a montagem contigo, é isso? Não, a gente sugere, digamos assim, por uma série de quesitos técnicos, a gente sugere um percurso, porque Porto Alegre é uma cidade plana, então Porto Alegre tem um percurso dos mais rápidos do mundo, sabe? Na sua altimetria boa de fazer um percurso plano, né? Então, as maratonas sempre buscam melhor marca, uma quer fazer tempo melhor que a outra, né? Dentro dessa distância de 42 quilômetros. Então, procura fazer dar facilidade maior para o pessoal fazer o melhor tempo, que isso qualifica, dá nome para a prova. A gente sempre sugere um percurso e são inúmeras reuniões com a equipe da IPTC, a nossa equipe de trabalho, para montar todo esse croquis, vamos falar assim, né? Montar todo esse trajeto. Cada ano a gente faz um ajuste para que possa comportar a cidade vai continuar funcionando, né? Mesmo tendo a maratona, mas maratonas grandes tem no mundo inteiro, sempre se adequa e tem o dia da sua maratona e faz o melhor percurso para os atletas e para a cidade também. Bom, agora vamos começar a entrar seguindo as corridas, né? Mas vamos deixar um pouquinho de lado a maratona e falar em corrida de cavalo. Como é que o Paulo Silva, que veio para Porto Alegre com 21 anos, se apaixonou por corrida de cavalo? Tu estava me falando aqui que tu é nascido numa região que é a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é isso? Lá tu já acompanhava, já tinha corrida? Ou foi uma coisa que tu conheceu por aqui? Como é que foi? Não, a corrida de cavalo, ou a paixão, o amor por cavalo surgiu muito antes do atletismo. No atletismo, essa história que eu falei rapidamente, eu iniciei aos 19 anos no quartel, né, por acaso, né? O cavalo, o meu pai morreu com 83 anos e ele só fez uma coisa, ele sempre lidou com cavalos. Cavalos de corrida? De corrida, sim.
Ele corria cancha reta, corrida, né, cancha reta. Então, eu fui jockey até os 17 anos, daí eu comecei a pesar 60 quilos, ficou muito pesado, né, para jockey. Daí saí do lombo do cavalo, mas sempre desde os 4 anos de idade eu ando a cavalo, né. O meu pai tinha, acho que de forma descontraída, mas é importante falar isso no seguinte sentido: eu aprendi a andar a cavalo e quando eu comecei a montar com 9 anos para correr na cancha reta e correr até os 17. O meu pai tinha uma didática muito simples. Tu monta, se tu cair, eu te passo o laço, né? Então tinha que montar bem, porque, né? Para não apanhar em casa. Não, em casa não, na hora. Na hora mesmo. Aí tá, gente. Tu viu, a maratona ele ganhou a 2ª edição. Foi jockey. Eu quero saber quantas carreiras importantes tu ganhou na reta, porque a cancha reta, principalmente na tua época, tinha todos os dias, praticamente, todo final de semana tinha corrida, né? Eu corri no interior, assim, olha, em diversos lugares, né? Em próprio Carazinho, na época, né, que a cancha era diferente, era uma cancha leve e tal. Há muitos anos corri Carazinho. Corri Nonoai, que era na cidade perto de onde eu nasci, que era uma área indígena, né? Corri Gramados Loureiros, que é da região lá, né? Corri hoje é Entre Rios do Sul, na época chamava Vila Alegre, o Erechim, São Valentim, né? Na região toda. E o pai levava ou não? Sim, o pai ele vivia cuidando do cavalo. Ele treinava os cavalos? Sim, ele era treinador. E né? tu era o jockey da cocheira ali dele, no caso? Dele, né? E farda forte, assim, proprietários... Porque tinha muito proprietário forte, sim, né? Sim, mas o meu pai, eu vou te falar, como ele era treinador, ele não tinha poder assim, aquisitivo para ele ter os cavalos dele. Então ele treinava para as pessoas e tinha os cavalos dele assim, mas tinha poucos cavalos. Mas a vida toda foi ligada ao cavalo, né? E aí, faz 28 anos, né, que daí eu iniciei um pequeno aras que criar um cavalinho ali em Santo Antônio da Patrulha. Essa é a curiosidade para a gente começar, então, entrar na questão da criação. O Paulo Silva, ele criou o Aras Passuvi, que é entre Glorinha e Santo Antônio ali, né? Em Santo Antônio, no município de Santo Antônio. Mas a primeira pergunta é por que o Passuvi? Eu, por exemplo, que narro corrida, às vezes eu me pergunto, né? Pô, tem um que é Rio Iguaçu, o outro é Lorena, o outro... Passuvi, porque alguns animais o senhor bota ali o nome do Aras, né? Sim. Como é que surgiu esse nome? Essa história é muito boa porque eu tenho 2 filhos, né? E sempre fui de discutir as coisas em casa e tal, né? E discutir com eles, com a minha mulher e tal, chegar a um consenso. E eles eram pequenos, um tinha 4 anos, outro tinha 9. E aí... Quando tu foi montar o Aras? Exatamente, foi montar. Daí nós que nome nós vamos colocar? Daí nós escolhíamos um nome, discutíamos, chegávamos a um consenso. Daí chegou um dia, eu peguei um papel, comecei a rabiscar e escrevi o Passuvi, Paulo, sou eu e o meu filho mais velho somos Paulo, a minha mulher é Susan e o guri o mais novo, Vinícius. E daí ficou Passuvi. Juntou as iniciais. As iniciais dos 3. Só que daí eu fiz isso, naquela época eu ficava lá fora em Santo Antônio e eles estudavam em Porto Alegre, eram crianças, e no final de semana minha mulher ia para lá com eles, na sexta de noite ela ia para lá. E aí eu fui no centro, aqueles que fazem escultor em madeira, fiz uma placa de uns 2 por 40 centímetros, mais ou menos. O cara esculpiu Aras, eu coloquei Aras Passuvi. Levei e coloquei na parede lá. Sem ele saber. Sem ninguém saber, por minha conta e risco. E aí, quando eles chegaram de noite, que eles viram, ficaram bravos, porque o que é isso aí, que é um palavrão, que não sei o que, eu não sabia o que era, os guri e a minha mulher e tal. E daí eu disse, tá, agora eu vou traduzir para vocês. Daí foi uma festa, quando eu disse o que era, me abraçaram, foi aquela festa e tal. E assim que surgiu o Aras Passuvi. Tá, e aí e os filhos gostam? O Paulinho, o mais velho, gosta e tem um olho bom, inclusive, para escolher cavalo. E a minha mulher, não, ela gosta, me apoia e tal, mas não entende nada de cavalo, e o mais novo também não. O Vinícius nunca veio no jockey, por exemplo, nunca foi numa corrida de cavalo. Ele anda a cavalo, ele é cavaleiro e tal, quando ele vai lá em casa ele anda, mas não sabe nem encilhar o cavalo. Ele monta e sai andando. Isso aí tá, ainda tem tempo. Quantos anos ele tá? 32, 33 fez 33, agora. O Aras tá só crescendo, né? Graças a Deus. O Paulo hoje cria quantos cavalos, assim, mais ou menos, no Aras por ano? Hoje tem 9 éguas de cria, né? 9? Tenho 9 atualmente.
Mas tu tem costume de comprar muito em leilão, né? Dos outros criadores também, né? Principalmente animais que até acho que mamados, né? eu acho que até tu chegar na raça que tu quer, né? Achar um reprodutor, éguas de velocidade, que é o que tu mais gosta pelo perfil que a gente vê. Sim. Então tu vai comprando. E para esse ano agora, nós estamos próximos de chegar num grande prêmio aqui. Já comentei, depois do Bento Gonçalves, vira o ano, tem a maior cancha reta, a mais conhecida cancha reta do Brasil, que é o Grande Prêmio Turf Gaúcho, que é aqui em Porto Alegre, que é dentro do Hipódromo do Cristal. O seu Paulo, ele é diretor do Jockey hoje também, ele é diretor da Vila Hípica. Então eu queria que tu falasse um pouco também dessa paixão pela corrida da velocidade, que eu sei que é o teu foco principal, pelo menos nos cavalos que a gente vê, né? Exatamente, porque justamente pelo meu início lá, né, da cancha reta e tal, eu gosto bastante das provas de velocidade. Eu aprendi a gostar digamos assim, da corrida na volta, né, com o tempo, né, com o convívio aqui e tal, porque eu venho aqui no Cristal, desde que eu vim morar em Porto Alegre, eu sempre vim no Cristal, né, e eu realmente procuro direcionar, digamos assim, bastante para prova de velocidade, eu gosto. E mesmo. qual é o cavalo teu que ganhou a corrida mais importante, assim, para ti? Foi a Planeta Mig, né, que ganhou o Turf Gaúcho, né? Que é a prova que foi o Turf Gaúcho de 2019, né? E tem aqui rapidamente, em 2019 a gente ganhou, em 2020 nós tínhamos um animal, que é uma égua que era 1 segundo melhor em 600 metros do que a Planeta Mig. E não foi nem para a final. Tem tudo isso na corrida de cavalo, né? Tem que dar tudo certo, né, Paulo? Nós estamos próximos de mais uma edição do Grande Prêmio Turf Gaúcho, que o Paulo Silva com certeza vai ter cavalo para correr, né? E vocês todos são convidados que amam a cancha reta. Os que não conhecem o Jockey Clube do Rio Grande do Sul, fica do lado do Barra Shopping, Avenida Diário de Notícias, 750. Venham prestigiar. 17 e 18 de janeiro, Paulo? Exatamente, 17 e 18 de janeiro. Tem no YouTube, é só colocar Planeta Mig, que vai no YouTube. Então nós vamos achar e vamos colocar. Pior de tudo, hoje por acaso eu estava almoçando para vir para cá, o seu Paulo passou e almoçamos juntos, por acaso, e ele estava me dizendo, ele quase não gosta de corrida, dos dois lados, né? Que no dia 17 do Turf Gaúcho, que ele vai ter cavalo, que investiu, que gosta, que ama, ele não poderá estar no Jockey, porque ele vai estar organizando uma maratona, não, é corrida de... É uma doble maratona, são 84 quilômetros, que é a TTT, que é a Travessia Torres-Tramandaí, de Torres, né? A Tramandaí, 84 quilômetros, que são 5 mil pessoas. Então, veja, mas dia 18 é a final, tá? Porque os cavalos correm dia 17, eliminatórios, e os que ganham correm a final dia 18. Se Deus quiser, os animais do seu Paulo estarão na final, e aí dia 18 ele vai poder, com vocês, prestigiarem e vibrar. Obrigado, Paulo Silva. Sucesso, não preciso dizer na maratona, mas que continue sempre tão boa e se qualificando mais, ajudando mais as pessoas para que possam competir e incentivando, que cada vez aumenta o número de corredores, né? E com isso também a área da saúde ganha muito. E obrigado também pelo que tu fazes pelo Turf na condição não só de criador, mas também de proprietário e de diretor do Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Um forte abraço, até a próxima. Tamo junto.